início agora ao estudo das ferramentas que são utilizadas normalmente para o processo de identificação dos riscos. E essas ferramentas que são tratadas dentro do projeto do ForRisco, eu utilizei exatamente as ferramentas que foram lá tratadas e que eu vou apresentá-las dentro da estrutura do COSO ERM, certo? Dentro do COSO Enterprise Risk Management, que é exatamente o COSO de gerenciamento de riscos. Então aqui eu trouxe novamente só a evolução que o COSO sofreu, onde você teve o COSO de controle interno, que foi evoluído para o COSO de controle interno em 2013, e você tinha o COSO de 2014, que teve a sua evolução para o COSO de 2017, onde foi abandonada a estrutura do cubo e passou a ter essa estrutura diferenciada, onde que ele fica muito nítida a forma de estruturação dele com o foco principal do melhoramento de valor, do agregar valor à administração pública. E, para tanto, ele se vale de algumas concepções, né, e a gente vai utilizar a ferramenta dentro do performance, que é onde exatamente está implícita todo o processo de gerenciamento de risco, desde da identificação, da avaliação e do monitoramento. Então, dentro dessa concepção, a gente vai se valer dentro dessa estrutura de performance, para a gente pegar, né, de performance de desempenho, para a gente poder estruturar todo o processo de gerenciamento de risco a partir de agora, utilizando das ferramentas que são indicadas. Então, a metodologia, né, que é utilizada no ForRisco, que traz no livro do ForRisco, ela traz algumas ferramentas, e lembrando que o próprio COSO, né, ele tem um documento à parte que tem somente todas as ferramentas, inclusive ele trabalha identificando quais seriam as ferramentas mais viáveis para determinado tipo de atividade. A ISO 31000 também, né, ela traz um capítulo, que é a ISO 31010, onde só tem todas as ferramentas aplicáveis. Então, essas ferramentas elas podem ser, né, acessíveis, né, a diversos documentos e diversas estruturas dentro de diversos frameworks diferentes. E no ForRisco ele traz algumas ferramentas que eu vou aprofundar um pouco mais com vocês agora. A primeira ferramenta que é utilizada é a chamada Brainstorming. O brainstorming, na verdade, seria uma tempestade de ideias, onde diversas pessoas vão falar sobre aquele determinado processo, apontando riscos, apontando prováveis riscos sobre aquele processo, sobre aquele determinado objetivo, atingimento daquele objetivo, qual seria a dificuldade de se atender àquele objetivo. Então, todos participando desse processo, você consegue, né, levantar elementos e discussões mais ricas, porque você vai envolver aquela pessoa que efetivamente pratica a ação, aquela pessoa que efetivamente está na ponta, trabalhando no processo em si, na atividade em si, certo? Na busca pelo cumprimento do objetivo em si. Então, o brainstorming nada mais é do que você colocar todas essas pessoas para discutir e cada uma delas levantar possibilidades, levantar ideias, para que sejam avaliadas, para que sejam ponderadas e se vão ou não ser, né, consideradas num processo de identificação dos possíveis riscos daquele processo. Então, esse tipo de ferramenta, ela é muito utilizada dentro desse sentido, no sentido de envolver todos os atores, envolver todos aqueles que estão se valendo, né, do processo, que trabalham com o processo, para que possa exatamente identificar os verdadeiros gargalos, os verdadeiros riscos, os verdadeiros problemas que existem dentro da execução propriamente da atividade. Então, quando eu falo em brainstorming, é exatamente isso, tá? É essa tempestade de ideias, é você ponderar toda e qualquer ideia que for levantada pelos atores do processo. Uma segunda ferramenta, né, não menos importante, que é o chamado mapeamento de processo. Há autores, né, que entendem que a gestão de risco só é possível a partir do momento que você tem um mapeamento de processo. Porque a partir do mapeamento de processo, você consegue ter uma melhor visualização do processo como um todo. Porque dele você vai ter o desenho
do teu processo e ali você vai conseguir enxergar as interfaces onde possivelmente pode acontecer algum erro, acontecer algum risco que tenha algum impacto no teu atingimento do objetivo do seu processo. Então, a partir do momento que você tem implementada o mapeamento de todos os seus processos, né, o processo de gerenciamento de risco, ele é mais favorável, ele é mais viável, torna-se mais fácil. Então, o mapeamento de processos é uma ferramenta muito importante que, né, ele é de suma relevância para que você consiga efetivamente enxergar o seu processo e as interfaces que o processo tem de uma área com outra, certo? De um ponto com outro. Você conseguir enxergar, né, onde que pode haver gargalos que vai prejudicar o atingimento do seu objetivo, vai prejudicar o seu processo, vai prejudicar o andamento do seu processo, certo? Mas ele não é imprescindível, tá? Você consegue fazer, sim, o gerenciamento de risco, né? Inclusive o COSO traz essa possibilidade, a ISO ela trabalha dentro dessa possibilidade de se fazer o gerenciamento de riscos sem o mapeamento de processos, mas lembrando, é uma ferramenta que vai facilitar muito a identificação dos riscos propriamente dito. Uma outra ferramenta seria o método Delphi. O método Delphi ele é muito parecido com o brainstorming, contudo, ele é feito de forma mais sigilosa. É feita através da aplicação de questionários, onde é encaminhado questionários anônimos aos participantes e eles vão responder anonimamente, identificando os riscos. Normalmente, esses questionários, essa forma Delphi, essa metodologia Delphi, ela é mais utilizada em estruturas hierárquicas, né, que você tem uma hierarquia mais rígida, tipo na carreira militar, etc., porque lá os subordinados podem se sentir constrangidos, muitas vezes, e apontar possíveis erros e falhas do superior hierárquico. Então, dentro de uma estrutura como essa, esse tipo de ferramenta é muito válida, que você vai aplicar questionários que serão respondidos de forma anônima e esses indivíduos vão se sentir mais protegidos anonimamente e vão poder participar melhor, né, identificando possíveis erros, possíveis falhas que podem ser mitigadas, né, dentro dessa concepção. O método Delphi ele prevê, né, a aplicação, a repetição da aplicação dos questionários por 3 vezes, para te dar uma resposta mais segura, para você poder ponderar, né, de uma forma mais segura a participação daquelas pessoas de forma anônima, né, e ver, né, quais foram os elementos, né, os vícios, os possíveis riscos apontados por cada um deles. Uma quarta ferramenta, que também é trabalhado lá na forma de identificação, lá no livro do For Risco, é a chamada matriz SWOT. Tá? A matriz SWOT, ela vai trabalhar com as fraquezas, as ameaças, as forças e as oportunidades do processo, onde você tem elementos internos e externos, onde você vai identificar, certo, quais são as fraquezas do processo, quais são as ameaças àquele processo, quais são as oportunidades externas que tem para aquele processo, certo? E qual que é, dentro dessa concepção, a hora que você aplica todas essas ferramentas, você consegue fazer uma identificação dentro dessa concepção desses 4 elementos. Você trabalhando dentro de uma estrutura de forças, fraquezas, ameaças e oportunidades, você consegue identificar melhor, você consegue enxergar, né, inclusive com aspectos internos e externos, a identificação daquele risco, daquele determinado processo, daquele determinado objetivo. Você consegue trazer para dentro, né, uma forma mais coerente essa identificação, né, dos riscos por meio da chamada matriz SWOT. Inclusive, recentemente, né, teve um acórdão da segunda Câmara, né, do TCU, que recomenda, né, que a ferramenta de planejamento estratégico matriz SWOT seja utilizada, né, ele recomenda que uma determinada instituição utilize-se da matriz SWOT, certo? Como ferramenta de gestão. Claro que essa determinação,
né? Acho que ela tem um peso um pouco demais. Eu acredito que ela é sim uma ferramenta favorável, mas que deve ser sugerida, né? Assim como as demais ferramentas, tanto o método Delphi, o brainstorming e o mapeamento de processos são ferramentas de suma importância que são utilizadas e viabilizam uma boa identificação, né, da gestão de riscos. Existem outras metodologias também, como adotada pela própria CGU, né, de identificação de risco, onde eles se valem de alguns documentos, tais como organograma, opinião de especialistas, dados históricos, que vão corroborar com uma pesquisa que eles fazem de levantamento, onde eles traçam a pergunta: que eventos podem evitar, impedir, atrasar, prejudicar o atingimento de um ou mais objetivos do processo? Então, por meio da aplicação dessa pergunta, eles conseguem fazer o levantamento do qual que é o risco, né, para um determinado processo. Uma outra ferramenta que é de suma importância também, que é muito relevante para poder se valer no ato da identificação, né? E aí ela vai ser utilizada não só na identificação dos riscos, mas também na hora de ponderar as causas e as probabilidades, né? A probabilidade, o impacto, as causas e as consequências e os possíveis controles, é a chamada blow tie, né? Que vem do inglês, gravata borboleta, onde você vai trabalhar essa ferramenta, onde você vai identificar um processo crítico e dentro desse processo crítico você vai identificar o risco inerente a ele. Então aqui dentro você vai fazer o processo de identificação. Depois você vai trabalhar com as causas, com as consequências e com as ferramentas mitigadoras. Então essa é uma ferramenta, ela é mais completa, onde dá para ser utilizada não só para a identificação do risco propriamente dito, mas para você poder identificar também causas e consequências, bem como visualizar possíveis ferramentas de controle para mitigar. E no caso, nós já estamos falando de um processo maior de avaliação do risco propriamente dito. Todo risco, como a gente já ponderou, né, no vídeo que fala dos conceitos, que a gente trabalhou um pouco dos conceitos, então quando eu venho falar em risco, identificação de risco, eu vou fazer essa identificação com base, tá, numa relação entre a causa e a consequência. Então eu sempre vou ter essa relação entre causa e consequência para eu poder, né, tabular a identificação do meu risco. Eu tenho que identificar qual a causa e qual a consequência, sendo que causa é a situação ou motivos que podem promover a ocorrência do risco e a consequência como sendo resultado do risco que afeta o objetivo. Então na hora de eu trabalhar a identificação do meu risco, né, eu já trabalho a identificação de causa e de consequência, para eu poder identificar e verificar se realmente aquele é um evento de risco. Então, para ponderar essa existência do evento de risco, faz necessário esse tipo de identificação. Lembrando que a identificação do risco dentro dessa relação causa e consequência, ela pode se dar dentro de alguns eventos, né, de alguns efeitos. Tem alguns efeitos que podem gerar esse risco. Então você pode trabalhar, né, essa relação causa e efeito do risco dentro de aspectos de pessoas, de sistemas, eventos externos, de processos, infraestrutura, tecnologias. Então o risco ele pode acontecer dentro de qualquer um, né, desses sistemas, onde você pode ter, por exemplo, da pessoa a baixa capacitação, desmotivação, o estresse, a negligência, né? Você pode ter dentro de processos, né, um processo ineficiente, mal estruturado, redundante. Você pode ter um sistema obsoleto. Você pode ter uma infraestrutura inadequada, inacessível. Então esses são verdadeiros o quê? Fontes do riscos. Então, os riscos, na hora de você identificar as causas e as consequências, a gente tem que analisar também as fontes do risco, da onde que esse risco nasce. Que é a hora que eu tenho tendo esses exemplos, né, que vai estar lá na política também estabelecida, né, quais, né, os elementos possíveis para eu poder fazer a identificação, eu vou fazer, né, essa identificação, né, da fonte mais a fragilidade. Então, a fonte mais a fragilidade vai me levar à causa. Tá? Então, dentro dessa concepção, que a gente vai trabalhar essa identificação do risco. E para isso existe uma assertiva, né, que é construída no material do Tribunal de Contas da União, que fala que devido à causa, poderá acontecer
aquela incerteza, o que poderá levar ao impacto, impactando no objetivo. Então, se você encaixar dentro dessa assertiva, né, a causa, o risco, o impacto e o objetivo, você consegue efetivamente também ajudar na identificação do risco, identificação das verdadeiras causas, das consequências dele, ver qual objetivo direto ele já está impactando. Então isso ajuda e muito no processo de identificação dos riscos que a gente trabalha. Feito o processo de identificação, né, o segundo ponto dentro do desempenho previsto pelo COSO e que foi trazido para dentro das normativas, né, que a gente utiliza dentro do processo de gerenciamento de risco, a gente passa para a parte da avaliar a severidade do risco. Então eu vou passar dentro de uma relação de avaliação do risco, onde como que eu vou avaliar? A minha probabilidade do risco está diretamente relacionada às minhas causas. Qual a probabilidade daquela causa ocorrer? E o impacto, as consequências. Então, a minha avaliação do risco vai ser, né, diretamente a relação entre o impacto e a probabilidade. Então, a hora eu vou fazer a medição do risco a partir dessa relação direta entre o impacto e a probabilidade, ou seja, entre a causa e a consequência, certo? Qual seria a probabilidade da causa acontecer ou qual seria a consequência, né? Qual seria o impacto daquela consequência. E para isso, né, a gente pode se valer de diversas ferramentas, né, diversas estruturas, diversos critérios, né, e dentre eles você tem um critério quantitativo e um critério qualitativo. O critério quantitativo, né, que envolve dados estatísticos, que envolve matemática, que envolve dados mais concretos e absolutos, né, eles são mais difíceis da administração pública de se utilizar, tendo em vista a ausência, né, de alguns elementos. O máximo que a gente pode utilizar são alguns dados históricos, algumas estatísticas históricas que podem ser utilizadas. Na maioria das vezes, a gente vai se valer mesmo de documentos e de metodologias, de critérios qualitativos. O que pode acontecer é você ter uma mescla entre os dois. Aí, né, tecnicamente falando, né, metodologicamente falando, ao se misturar critérios qualitativos e quantitativos, né, a gente está utilizando, na verdade, qualitativo. Então, a maioria dos critérios utilizados para avaliação, né, são feitos por meio de critérios qualitativos, né? Então, tendo em vista essa relação probabilidade impacto, né, a gente cruza e faz um gráfico, né? Dentro desse gráfico a gente vai trabalhar a identificação do risco propriamente dito, onde que esse risco vai estar, tendo em vista, né, uma relação de probabilidade, né, de acontecer e o impacto dele. Então, dentro dessa relação entre a probabilidade e o impacto, a gente vai ver o nível do risco que a gente vai estar. Então, a gente vai fazer essa avaliação do nível de risco. Então, aqui dentro desse gráfico, né, que foi delimitado, você tem um risco aceitável, um risco baixo impacto, risco moderado, risco grave, risco crítico, risco grave. Eu chamo a atenção para dois pontos, né, que devem ser ponderados, que é exatamente aquele que tem uma alta probabilidade de acontecer, contudo tem baixíssimo impacto. É o chamado comedor de recursos. Certo? Então, esse comedor de recursos é aquilo que a gente sabe que a probabilidade é muito alta de acontecer, só que o impacto dele é muito baixo. Então, isso acaba levando, né, muitas vezes, a desconsiderar esse risco. Só que ele tem, sim, uma certa relevância. E a mesma coisa acontece quando você tem um risco com alto impacto e uma probabilidade muito baixa de acontecer. Só que eu não posso também simplesmente desconsiderá-lo porque ele tem uma probabilidade muito baixa de acontecer. Então, ele que é chamado, né, o chamado cisne negro, né, porque dentro dessa concepção, que ele é muito raro de acontecer, muito difícil de acontecer. Então, dentro dessa concepção, né, do gráfico, é aqui, a hora que eu faço essa relação entre probabilidade e impacto, que também vai estar estabelecido na política, quais os critérios que você vai utilizar para fazer essa ponderação, que você vai conseguir introduzir aqui dentro daquela relação, né, a mensuração do seu risco. Então, dentro dessa condição ainda de probabilidade de impacto e de avaliação do risco, a gente não pode desconsiderar, né, alguns outros elementos
tais como a vulnerabilidade do risco e a velocidade do risco acontecer. A vulnerabilidade, né, ela é muito nítida nesse exemplo que é utilizado aqui no terremoto, né? A gente vai trazer essa vulnerabilidade e o impacto. Qual o impacto que é causado em decorrência da vulnerabilidade? Você pega, por exemplo, um terremoto no Haiti de 2010. Ele teve uma magnitude de 7, certo? E teve 250 mil mortos. Por outro lado, você tem um terremoto no Japão, em 2016, que teve a mesma magnitude 7 e teve apenas 16 mortos. Então é dentro dessa relação de vulnerabilidade que vai residir essa diferença do impacto. Você vai ter essa vulnerabilidade, né, maior, né, no Haiti e o impacto muito maior também. Então essa é uma relação que não deve ser também desconsiderada. Só que, lógico, você vai conseguir fazer essa ponderação de vulnerabilidade, né, num momento não inicial do processo de gerenciamento de risco. Você tem que começar com uma relação de probabilidade e impacto, né, de impacto e probabilidade, e posteriormente ir acrescentando outros elementos, tais como a vulnerabilidade ou até mesmo a velocidade e a persistência do risco, que também é outro tipo que deve ser ponderado, né, que é essa velocidade do risco acontecer, ou a persistência desse risco acontecer, dos impactos desse risco acontecer, que é o caso, né, a recuperação da bacia do Rio Doce pode levar até 30 anos, diz a ministra da área respectiva. Então, olha como vai a persistência do impacto desse risco. Então vai demorar 30 anos ainda para ter, né, a recuperação por completo, né, do Rio Doce. Então isso é uma outra forma, é uma outra análise que pode ser feita para você trabalhar dentro dessa relação, né, da avaliação do risco. Feita a avaliação, a gente passa por uma estrutura de priorização dos riscos. Aí você vai começar a trabalhar a priorização dos riscos propriamente dito. E aí entra diretamente o conceito de apetite a risco e tolerância a risco que a gente falou lá na parte de conceitos e definições do primeiro vídeo. Então aqui dentro você vai ter especificado uma área onde o risco está dentro do apetite de risco do gestor. Então aquele risco dentro do apetite é um risco aceitável. Certo? Então, uma das formas de resposta que ele pode dar é a aceitação desse risco. Por quê? Porque ele está dentro do limite, dentro do apetite a risco dele. Existe a tolerância, né? Que é a tolerância até onde o risco pode ir, né? Que é uma tolerância, que é a resiliência que a organização pode ter. E existe o nível, né, e a capacidade do risco, que é o nível máximo, né, que ali, né, naquele ponto é o risco crítico, né, que é o risco que já está, o impacto muito forte e direto na instituição. Então, dentro dessa relação, né, dentro desse gráfico, se a gente vê, né, como que você pode atuar. Então, aqui você tem o risco que dentro do apetite a risco. Essa parte aqui, a organização pode assumir mais riscos, porque ele está abaixo do apetite. Então, ela pode assumir mais riscos dentro daquela conduta. Esses que estão além do risco, ele vai ter que criar ferramentas para trazer aqueles riscos para dentro do apetite a risco, para dentro daquilo que é aceitável pela administração pública, certo? Por dentro da organização. Então, aqui tem 4 gráficos que a gente trabalha com 2 tipos de riscos diferentes, com apetites diferentes, onde você tem a delimitação do gráfico do apetite da instituição. Né? Aí são 4 instituições diferentes que têm formas de identificação do seu apetite de forma diferente. Então você tem os 2 riscos, ó, dentro do apetite a risco. Certo? Aqui você tem um fora e um dentro do apetite a risco. Tá além do apetite a risco. Ali, mesma coisa, você tem um dentro e um fora do apetite a risco. Você está dentro do risco mais grave. Esse aqui, mesma coisa, você está fora do risco e aqui você está mais dentro do risco aceitável. Então, essa linha, essa delimitação, quem vai fazer é a alta gestão. É o gestor que vai identificar qual que é o apetite a risco na hora, né, de ponderar e saber avaliar. E por último, né, dentro dessa perspectiva do desempenho, a gente, uma vez identificado, avaliado e feito essa escala de priorização para análise acerca da tolerância e do apetite a risco, deve-se implementar as chamadas respostas ao risco. O que são respostas ao risco?
quais as possíveis respostas ao risco. Você pode ter uma resposta que é aceitar o risco, certo? Você aceita o risco, ou seja, ele está dentro do apetite a risco. Então ele tem níveis de riscos toleráveis, aceitáveis, que estão dentro do preceito e do limite de aceitabilidade imposta pelo gestor, prevista pelo gestor. Você pode mitigar o risco. Mitigar o risco é exatamente você criar ferramentas, você criar elementos de tal sorte que você consiga diminuir o risco, mitigar o risco, você consiga, né, criar controles, ferramentas de controles, implementar ferramentas ali dentro, de tal sorte que o risco, a chance de ocorrência do risco diminua e que você dê, né, uma certa certeza razoável para o gestor do atingimento do objetivo. Então, quando você mitiga, você implanta ferramentas de controle, você implanta controles internos. Você pode compartilhar o risco, que a característica de compartilhamento de risco acontece muito com seguros, né? Na característica de seguro, você ao contratar um seguro, você compartilha o risco de acontecer alguma coisa. Que se acontecer alguma coisa, você está assegurado. Então a empresa de seguros também, ela compartilha o risco com você. E por último, evitar o risco, que já é aquele risco que muitas vezes já foi tratado, já foi implementado controle e ele continua ocorrendo e impactando fortemente o objetivo institucional. Então, essa única ferramenta seria evitar. Evitar, na verdade, é o quê? Acabar com aquele processo, não praticar mais. Você só evita não praticando, certo? Então, aqui tem só mais uma tela trazendo, né, dentro da aceitação, o risco dentro, né, do apetite da organização não requer medidas para reduzir a probabilidade de impacto, né, dentro da aceitação. Contudo, você nunca pode deixar de monitorar esse risco, porque a partir do momento que você deixa de monitorá-lo, você corre o risco dele ampliar e realmente começar a impactar e ele está fora do apetite a risco da instituição. Então, as atividades de monitoramento são imprescindíveis. Dentro da mitigação, requer medidas, né, de controle para reduzir causas, probabilidades e ou consequências, impactos. Então você vai criar ferramentas de controle para mitigar. A compartilhação, o compartilhamento, né, que é a forma de redução do impacto, né, e da probabilidade, de tal forma da transferência, né, do compartilhamento de um dos riscos, e evitar, que é onde você vai descontinuar ou não iniciar as atividades que gerem risco. Então, essa forma de evitar, né, é você simplesmente deixar de praticar a ação. Então, é dentro dessa perspectiva. Então, dentro desse conceito, dentro dessa identificação, dentro dessa concepção que é trazida pelo COSO, a gente tem toda essa ferramenta da identificação, avaliação, monitoramento e a gente tem a implementação, né, do tratamento propriamente dito. E reforçando mais uma vez que todo o processo de gerenciamento de risco, essa identificação, essa avaliação, esse monitoramento, essa ferramentas de tratamento, formas de tratamento, ela deve ser sempre de forma contínua, ela deve ser praticada de forma continuada, de forma sistemática, de forma estruturada pela organização, de tal sorte que ela possa, sim, efetivamente conceder elementos suficientes para garantir o cumprimento do objetivo da organização, do objetivo da instituição propriamente dita. Então, era isso que a gente tinha para trazer para vocês sobre as ferramentas, né, inclusive as ferramentas que foram adotadas pelo ForRisco, né, para tentar otimizar as rotinas de vocês no aspecto da implantação da gestão de riscos, e é exatamente o que a gente tinha para trazer. Muito obrigado a todos.